Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um bate-papo hoje com um convidado muito especial. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Kennedy Barros, ex-deputado estadual, figura conhecidíssima, um amigo do piauiense. Tudo bem, doutor? Tudo na santa paz, tudo maravilhoso e mais alegre ainda encontrar um amigo de longa data, jornalista competente aqui, com uma estrutura tão bem consolidada, um portal tão conceituado. Um prazer enorme aqui estar com você, meu ilustre. Doutor Kennedy, vamos aqui. Tribunal de Contas do Estado tem dado trabalho? O Tribunal de Contas, eu começo fazendo assim uma reflexão sobre o que é o controle externo no Brasil. Eu cheguei no tribunal em 2002. Eu sou dos que entendem, Luiz Brandão, que o sistema de controle externo no Brasil levou algum tempo para perceber a missão mais importante que a Constituição de 88 deu. Se falava muito no Tribunal de Contas analisando atos administrativos a posteriori. O que é que eu quero dizer com isso? É mais ou menos assim: os atos são praticados, os gestores formalizam as prestações de conta e mandam para o tribunal. Depois é que se ia fiscalizar. Aí você vai analisar uma prestação de conta que chegou. Isto, no meu entendimento, e graças a Deus foi um entendimento da grande maioria dos membros no Brasil, foi o que possibilitou a mudança, acarretava o que eu digo assim, a título assim, de exemplo, para tornar assim, bem compreensível, é como se você fizesse autópsia. Você vai fazer autópsia, não tem mais possibilidade de você devolver vida ao corpo. Sim. Você vai fazer uma perícia no corpo para saber a causa da morte. Então, quando você faz avaliação a posteriori, você vai analisar quais os danos causados à gestão. Não há mais como você evitar. E não prevenir. Quando você faz o inverso, um acompanhamento concomitante, par e passo, é como se você estivesse fazendo biópsia. Você faz as avaliações médicas periódicas e quando você descobre algo ruim, você descobre no início e, consequentemente, você pode enfrentar e salvar, aí sim, a vida. Então, a mesma coisa é em gestão pública. Quando você faz o acompanhamento concomitante, você evita o dano, porque é tempo de parar, ajustar a conduta e, consequentemente, no final daquele exercício, o órgão vai poder dizer assim: foi nossa atuação preventiva, concomitante, que impediu que tantos milhões fossem mal aplicados ou desviados. E aqui já fica uma diferença. Mal aplicados e desviados, sim. Porque o gestor pode, sem intenção nenhuma, ainda assim causar dano. E mal aplicados é quando o gestor, e desviado é quando o gestor, com dolo, fez de propósito Mal aplicado é mesmo, como dizer assim, o cara errou, tá errando. errou e deu dano. É. E causou dano ao erário. Mas não tinha intenção de errar. E aquele que faz para desviar, ele faz com propósito, dolo, de se apropriar. Então, é como você está agindo no sistema de controle externo. O tribunal está fazendo um acompanhamento concomitante. As gestões estão sendo analisadas concomitantemente. Hoje, o nosso estoque de processos, nós temos para julgar um processo do ano de 22 e 18 processos do ano de 23. 118 processos do ano de 24. Ou seja, nós estamos a poucos processos de dizer assim, nós estamos em 26 julgando 2025. Doutor Kennedy, é claro que o Tribunal de Contas do Estado deixou de ser coadjuvante, né? Hoje ele é linha de frente. Os processos do Tribunal de Contas do Estado colaboram de que forma com a Justiça, com o Tribunal de Justiça? Tem um trabalho conjunto? Os órgãos, do modo geral, cada um cumpria a sua função isoladamente. Foi criada uma rede, quando era presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Biratã Aguiar, ele percorreu esse Brasil todo. Aqui foi um dos primeiros tribunais que foi consolidada uma rede. Por essa rede, as informações de um servem para os outros. Então, você pegar o Tribunal de Contas hoje, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Federal, Justiça Estadual, Receita Federal, Previdência Social, todos esses órgãos agem, AGU, Controle Interno, CGE, todos esses órgãos agem em rede e se batizou de rede de controle. Ou seja, a informação de um é automaticamente encaminhada para outro. Por exemplo, você aqui no seu mistério de investigar percebe alguma anomalia no mundo da Previdência,
INSS ou Piauí Prev. Você pega alguma novidade ou fraude com relação à Receita Federal, Previdência, Receita Federal. Você pega alguma coisa que tem a ver com desvio de recurso federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. E assim vai. É uma rede de colaboração. É uma rede de controle onde as informações de uns servem para os outros. A atuação hoje é em rede. O Tribunal de Contas, há muito tempo, foi tido assim, meramente como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Sim, ele continua como órgão vinculado à Assembleia Legislativa, mas superou muito essa coisa de ser apenas um órgão de auxiliar da Assembleia, né? Hoje já propõe. Sua colocação é ótima, porque me dá a oportunidade de esclarecer o que é esse auxiliar. De fato, é um órgão auxiliar, mas em que linha? O Tribunal de Contas julga todos os ordenadores de despesa. Ordenador de despesa não é parecer, é julgamento. Mas tem casos, que é o caso dos prefeitos e caso do governador, que o tribunal não julga contas. O tribunal emite um parecer técnico para balizar o julgamento político. Câmaras municipais, Assembleia Legislativa. E no caso do TCU, Congresso Nacional. Para quê? Porque o aparato técnico vai orientar, vai dar instrumentos e condições para o Poder Legislativo fazer um julgamento político. Aí é para quê? Para avaliação no outro aspecto, crime de responsabilidade. Ou seja, crime comum, ordenação de despesa tem a ver com julgamento de conta. Então, aí de onde vem o termo auxiliar? Ele auxilia emitindo um parecer, porque o prefeito, em regra, não ordena despesa, e nem o governador. Os atos praticados eles são analisados de uma forma mais macro. Como a gestão se comportou, por exemplo, nos índices constitucionais. Sim. Nos índices constitucionais. Educação está dentro do parâmetro constitucional, saúde está dentro do parâmetro constitucional, as leis de responsabilidade fiscal, os parâmetros, ou seja, são linhas gerais da gestão, que a gestão como um todo, quando não atende, atenta-se para o fato do crime de responsabilidade. Então, esse julgamento é um julgamento político. Aí cabe à Assembleia. Cabe à Assembleia. Daí o auxiliar do tribunal. Já com relação aos casos de gestão, o tribunal emite um julgamento, esse julgamento gera inelegibilidade, gera título extrajudicial, gera responsabilização por dano, gera embasamento para inquérito e, consequentemente, propositura de ação por parte do Ministério Público para crimes e representando na esfera da justiça competente. Então, é nessa lógica que a coisa funciona. O senhor falou aí em questão de fiscalização dos municípios. Tem uma informação aí de que alguns municípios vão devolver dinheiro porque não aplicaram esses 25. O Tribunal de Contas está acompanhando isso, doutor? A questão não é devolução. O volume de recursos tem que ser gasto e cumprido constitucionalmente. Se o sujeito chegou no final do exercício e aquela rubrica não foi gasta, mas o dinheiro somado àquela conta pode perfazer o índice desejado, ele tem como se defender dizendo que foi extremamente operoso, à medida que ele não quis gastar mal. Aí é a discussão da qualidade do gasto. Agora, se é inferior, ele gastou e não consegue provar esse resultado, porque o gasto mínimo é exigido por lei, aí ele vai ser responsabilizado. É noutra linha. O corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, o que é que o senhor diria? De excelente, bom, mediano? De excelência. É um quadro qualificadíssimo que se atualiza permanentemente com cursos, treinamentos e, sobretudo, a integração do sistema de controle no Brasil e com o TCU. Nossos técnicos passam permanentemente por treinamento. Nós temos uma escola de conta lá no tribunal que ela tem 3 objetivos. Ela tem o objetivo de qualificar o próprio tribunal, nossos técnicos, que passam por permanente atualização, qualificar os gestores, que são nossos jurisdicionados, e qualificar a população para exercer o controle social e ajudar o tribunal no seu mistério de fiscalizar. A nossa escola sai anualmente, em média, 8 congressos, seminários, no mais longínquos cantos do Piauí, treinando. Ou seja, porque quando você treina, você qualifica o gestor e assim consegue separar o mal do bom, o joio do trigo. O Tribunal de Contas está indo em loco, lá nos municípios, doutor, fazer essa fiscalização, orientar os gestores? Nós estamos no 4º ano, os 3 passados já conseguimos isso, no 4º ano onde todos os 224 municípios foram vistoriados em loco. E em loco na seguinte lógica, o tribunal
tem uma grade de risco, tantas quantas vezes necessitar, que lá acompanha, vai precisar acompanhar, porque caiu numa grade de risco que atesta alguma irregularidade e o tribunal vai. Todas as vezes que o controlador social representa o tribunal, e nós temos ferramentas hoje, Luiz Brandão, que aproxima muito o povo. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo de 3 ferramentas que nós temos, acessível a toda a população, para que ela possa fiscalizar os municípios e, consequentemente, auxiliar o tribunal. Você tem um link chamado Web Licitações. Por aquele Web Licitações... Pedro, vamos colocar esse link aí depois para o nosso... Web Licitações, você vai acessar todas as licitações em todos os órgãos do Estado. Eu estou no município e eu quero ver as licitações do meu município. O município que contratou sem lançar no portal, sem provar que lançou, o tribunal já parte do princípio que ele burlou. E que ela pode ser montada. Esse Web Licitação é um serviço do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas aberto para a população. Então você chega lá, acessa e diz, município tal. Você percebe, amanhã, 9 horas, vai ter aqui a abertura de uma concorrência para fazer, por exemplo, uma unidade escolar. Vou lá fiscalizar. Você chega lá com seu celular, filma e diz, olha, está marcado uma licitação para que 9 horas não tem ninguém reunido. O que aconteceu? Ali ele filma, entra em contato com o tribunal no mesmo computador, através de um link da ouvidoria, comunica o fato. O tribunal, por telefone, suspende a licitação. E ele cai numa grade de fiscalização, porque é uma burla ao processo de licitação. Digamos que a licitação ocorreu, passou do teste do cumprimento da lei, aí ele vai para a contratação. Aí tem um outro link lá chamado Web Obras. Nesse Web Obras, todas as obras e serviços têm que estar o cronograma físico e financeiro na mesma altura. Admitamos que você se depara com a situação, rapaz, estou construindo aqui, por exemplo, um ginásio poliesportivo. Aqui, pelo Ambaba Carruagem, os recursos estão como se estivesse cobrindo, ele ainda está no alicerce. Neste caso aí, o tribunal de imediato notifica para colocar cronograma físico e financeiro à mesma altura e já bloqueia a conta. Ou seja, como é que você pode falar em obra inacabada desse jeito? É onde a história da concomitância. Vamos para o terceiro exemplo. Concursos públicos. Para fazer um concurso público, você tem que contratar uma empresa idônea. Sim. Se o tribunal não monitora para saber se aquela empresa que faz o concurso é idônea, você pode contratar uma empresa sem caráter para simular umas aprovações e, ao longo do tempo, se não houver comprovação ou reprovação, gera estabilidade no emprego no concurso. Acontecia muito isso? Essas falhas, no passado aí, era muito apresentada. E o que é que o tribunal fez? Cria o link, cria o RH Web. Todas as pessoas que representam gestão, que vão fazer concurso, têm que submeter o edital ao Tribunal de Contas, provar a idoneidade dos que estão concorrendo e, depois de aprovado, mandar a lista dos aprovados para saber se o chamamento está de acordo com a lista. Não pode chamar furando a fila. Então, quer dizer, são todas medidas preventivas. E onde é que entra o controle social? Qualquer pessoa do povo pode ser um parceiro do tribunal. E onde é que anda o treinamento? O tribunal se desloca, como eu estou dizendo, em vários rincões, em média 8 vezes por ano, para qualificar estas pessoas que pretendem fazer esse treinamento, ou aqui na sede. Essa que é a jornada do conhecimento? Essa que é a jornada do conhecimento. Vamos já falar sobre ela. Você está aqui no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos entrevistando aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, doutor Kennedy Barros. A jornada do conhecimento, o que é isso? Explica aí para nós. A jornada de conhecimento é exatamente esse tribunal itinerante. Nós temos uma escola de conta que, por sinal, agora no mês de junho, vamos inaugurar, inclusive, uma sede, um prédio todo. Ele funciona em 2 andares no tribunal. Pois ele agora vai funcionar num prédio próprio, com cursos permanentes, com acompanhamentos e treinamentos permanentes para qualificar quem? Nossos servidores, o jurisdicionado e a própria população para fiscalizar. Então, nestas parcerias, você está formando agentes para ajudar o tribunal no seu mistério de fiscalizar. Então, a jornada do conhecimento está saindo, em média, 8 vezes por ano nos diversos rincões do Piauí. Sempre com inscrições elevadíssimas, 500 pessoas, 600 pessoas, treinamentos que vai, licitações, como fiscaliza, obras, como fiscaliza, pessoal, como fiscaliza, almoxarifado, como fiscaliza, ou seja, todo um embasamento e um acompanhamento profissional para que as pessoas parceiras do tribunal possam ajudar o tribunal no seu mistério de fiscalizar. Doutor, isso aí está dando trabalho para quem gosta de corrupção, né? O pessoal está meio... Está mais difícil, né? Eu digo sem nenhuma dúvida que... Eu não digo que
Porque do mesmo jeito que a fiscalização se aprimora e tem a inteligência para se aprimorar, infelizmente o mundo do crime também tem inteligência para o mal. Tá Para burlar. Mas que essa interligação de todos os órgãos, este monitoramento concomitante, criou barreiras e dificuldades, e o que é pior, barreiras que às vezes a população diz, mas não dá em nada, tanto tempo sem responder, não é assim. Por exemplo, um processo criminal, ele é um processo que é contraditório. Você não chega à culpa de alguém sem um processo amplo, ampla defesa, mas estas pessoas estão tendo dificuldade. As pessoas que têm conta reprovada vão para uma lista de inelegíveis, já ficam impossibilitadas de concorrer por 8 anos. Empresa que foi pega fraudando, já fica impossibilitada de contratar, além de responder pelo dano. Então, quer dizer, esse cerco, ele vem sendo fechado. Ele vem se fechando e vem dificultado para aqueles que querem fazer a coisa errada. Como o tribunal tem se abrido muito, é de portas abertas para aqueles que querem aprender, que querem acertar. O tribunal sempre orienta. Tem dúvida? Venha ao tribunal, procure o conhecimento aqui de como fazer correto. E esse tipo de interação tem melhorado muito e tem conscientizado mais os gestores. Doutor Kennedy, eu queria falar uma coisa muito aqui sobre Teresina. É uma informação que me deram recentemente, é que a Câmara de Teresina estava tentando fazer algo assim, como as emendas secretas, aquela lá do Congresso. O Tribunal de Contas tomou conhecimento disso? Deixa eu lhe dizer, a questão das emendas não é questão mais complexa, porque à medida que o modelo nacional repica, como são modelos que são similares, eles terminam repercutindo tanto nas assembleias estaduais como municipais. A emenda, ela, por determinação do ministro Flávio Dino, que foi uma excelente iniciativa, passou a se exigir, porque ela começou a existir em formatos inaceitáveis. Emenda PIX. Emenda PIX, que é uma emenda que cai e não vem para um fim específico. Ninguém sabe para onde é que vai. Orçamento secreto. Não. Hoje, por determinação do ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, ficaram com a missão de fazer esse acompanhamento e os órgãos, para liberar, têm que ser transparente, mostrando as emendas, a rastreabilidade, ou seja, você tem que poder rastrear o dinheiro e, por fim, o plano de trabalho. Quando você não tem essas 3 aqui, você vai responder por esse mal feito. Então, o que aconteceu aqui em Teresina... Mas esse Teresina houve essa tentativa. Não, entendeu? O que aconteceu aqui em Teresina não é nesta lógica aí. O que é que aconteceu? Como lá tem as emendas de bancada, aqui tem as emendas individuais e, consequentemente, todas essas exigências, tanto para o Poder Legislativo Estadual como para o Municipal, para os municipais, inclusive Teresina, você vai ter que apresentar a transparência, a rastreabilidade e, consequentemente, o plano de trabalho. Então, isto aí, não houve a menor reação por parte disso. Agora, houve um questionamento aqui, porque, por exemplo, em Brasília, é o que se chama emenda de bancada. Emenda de bancada é uma emenda que você, uma região, tem uma situação de investimento numa área, você faz uma alocação financeira para aquilo. Mas em Teresina, que tem uma ideia chamada sob o nome de emenda coletiva. E o Tribunal de Contas foi dizer que essa emenda coletiva não existe base jurídica para ela. Porque também há de se ver o grande problema que é a emenda no Brasil, Luiz Batista, o Luiz Brandão. Porque o Luiz Batista é o nosso secretário-geral. Então, Luiz Brandão, a emenda, ela não pode configurar a criação do executivo dentro do legislativo, porque aí é usurpação de poder. Sim. Então, tem uma emenda, não num valor que inviabiliza a gestão municipal. Chegou-se ao ponto aqui, no caso de Teresina, e graças a Deus a Câmara foi muito consciente e entendeu a mensagem do tribunal. O que Teresina ficou para investimento, depois você tira todas as despesas constitucionais, foi em torno de 130 milhões. Por essa lógica, ficou quase 1/3 para poder ser emendas individuais. E depois, com essa coletiva, ficar quase 2/3. Ora, se o tribunal aceitasse que de cada R$3 para investimento, 2 fosse a Câmara que fosse dizer, estava criada uma prefeitura dentro da Câmara. Outra prefeitura paralela. Então, não estava correto. Então, o tribunal foi mostrar que as emendas individuais, elas existem, mas elas não podem ser a configuração de um poder paralelo e nem a emenda coletiva aqui, que é nos moldes de bancada, como em Brasília, podia acontecer. Mas graças a Deus, até o presente momento, não houve reação nem oposição no sentido de acatar, porque o tribunal está apenas fazendo o seu mistério fiscalizar e cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Flávio Dino. Vamos dizer assim, tentou, mas bateu na trave, não deu certo.
Mas eu digo, a tentativa era com relação a criar as emendas coletivas E nos aumentava o moldes. valor de recurso também, não era? Ia para 2/3 dos valores previstos. Pois era. Mas essa ideia não foi para frente e eu estou acreditando que vai ser bem respeitado, até mesmo porque o tribunal regulamentou a matéria. Tem resolução do tribunal, ou seja, não cumprir aquela resolução está descumprindo não só o tribunal, mas está descumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta do país. Então, é isso, para entender. O tribunal orientou que não podia ser feito e foi acatado. Até o presente momento, nós não tivemos problema. Há uma resolução que regulamenta a matéria. A parte que é possível, que tem base legal, ela tem que ser com as condições que foram ditas: transparência, rastreabilidade e plano de trabalho. E os órgãos para poder fazer a liberação estão pedindo o aval do tribunal. O executivo, para poder fazer, está pedindo. E aí tudo tem que estar comprovado. Cadê a transparência? Comprove. Cadê a rastreabilidade? Comprove. E cadê o plano de trabalho? Está sendo exigido. Bom, então parabenizar o Tribunal de Contas do Eu digo, é Estado. aquela história, Luiz Brandão, da concomitância. É. Quer dizer, que se você regulamenta a aplicação, a possibilidade de ter problema no executivo é muito menor. Claro, claro. É muito menor. Só parabenizar, então, o Tribunal de Contas por esse trabalho. E agora vamos falar aqui, doutor Kennedy, nós estamos em ano eleitoral. Você está aqui no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Estou conversando aqui com o doutor Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ano eleitoral, doutor. Ano, E aí? ano difícil para o Difícil. tribunal. Condutas vedadas, tem muitas. Ano difícil para o tribunal, por quê? Porque há desconhecimento, há abuso mesmo, e o tribunal o que é que faz? À medida que se desloca, desde a eleição passada, ele bota palestras específicas sobre o que é o processo eleitoral, sobre o que é conduta vedada e sobre quais são as consequências. Isso pode gerar, na parceria Tribunal, Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, cassação de registro, cassação de diploma e cassação de mandato. E ainda responder por crime eleitoral, que aí já é privativo de liberdade. Então, o que o tribunal orienta e procura fazer esclarecer o que pode e o que não pode é exatamente para quê? Para não acontecer. Mas à medida que ele diz que não pode acontecer, o que é que ele está dizendo? Se acontecer, vai representar a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, consequentemente, vai denunciar e vai ter problema. Doutor Kennedy, pela experiência que o senhor tem, essas condutas vedadas, quais são os maiores exemplos que se tem? O que mais ocorre? Mais ocorre, por exemplo, contratação em período proibido, uso de bens públicos, tratores, carros, gasolina, tá entendendo? Tudo isto, este tipo de favorecimento para transporte de material, que influi com recurso público, ou seja, é corrupção mesmo, que aí é desvio de recurso. Ou no sentido apropriar ou no sentido peculado de uso, para poder fazer a construção de resultado eleitoral. Claro que se você usa de uma estrutura que seu adversário não tem, você se favorece na concorrência. Então, a máquina pública... A concorrência desleal, né? A máquina pública fica lesada tanto pelo prejuízo causado, como o processo eleitoral, porque fica viciado. Aquele que usa da máquina, aquele que tem uma estrutura financeira por uso de máquina, ou não só de máquina, até de uso privado mesmo, dentro do processo, ele termina por se beneficiar e viciando a vontade do popular, do eleitor, com certeza. Doutor Kennedy, a internet, aí, as fake news, claro que a gente está esperando muita coisa nessa eleição em relação ao uso das redes sociais, muitas mentiras. A gente tem visto nos últimos anos que isso tem acontecido. O tribunal vai intervir nessa parte também? Esta parte aí é uma parte mais vinculada ao Ministério Público Eleitoral e às polícias. Porque você precisa flagrar, essa conduta aí é criminosa. Você atinge a honra de alguém imputando fato criminoso que não existe. Então, você cria para a população a ideia de que alguém é criminoso, é calúnia. Temos vários exemplos no Brasil, né? Vários, é calúnia. Se é numa forma mais light, é difamação ou injúria. Mas aquilo tem uma conotação horrível, porque ela leva o eleitor a fazer um julgamento equivocado de alguém e, consequentemente, favorecer o infrator. Então, estas condutas, elas são nocivas ao processo eleitoral. E assim como na vida diária, na vida física, propriamente falando, existem regras de conduta a ser respeitadas. É claro que no mundo virtual deve haver também.
E as pessoas às vezes dizem, mas a mentira só anda enquanto a verdade não chega. Aí tem outro adágio popular que diz assim, rapaz, a mentira tem perna curta, mas anda, que é uma beleza. Anda mais ligeiro do que a verdade. Quer dizer, e às vezes quando a verdade chega, o prejuízo já está formado. Então, você inventar, picotar trechos. Eu já vi aí agora, recentemente, isso até na campanha nacional, você pega a fala de alguém, picota, está dizendo uma coisa, você picota o início e o final e bota uma situação com uma afirmação e casa certinho com... Isso é crime. E, inclusive, agora com o uso da inteligência artificial, né? Isso. Que faz de conta que a voz do Dr. Kennedy vai ser dele mesmo. Isto é crime, por quê? Porque além de favorecer aquele denunciante por um fato que não existe, ele é fake, ele ainda possibilita o desgaste de imagem do outro para poder favorecê-lo na concorrência. Então, o nome disso é o quê? Crime. Burla o processo eleitoral com crime praticado. Aí você está, com este tipo de comportamento, sujeito aqui a cassação do registro, cassação do diploma ou cassação do mandato, e o pior, responder por um crime, até de calúnia. Aí depois fica, não, coitadinho, não fez nada, só inventou uma coisa. Mas essas coisas inventadas criam um prejuízo muito enorme. Sim, cria, porque a imagem... Todo mundo sabe que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é a honra. No momento que você agride a honra dela, você agride o maior patrimônio. Eu vou insistir mais nesse debate aqui. O doutor Kennedy Barros, ele, além de ser presidente do Tribunal de Contas, ele tem experiência também como político, foi deputado estadual e também tem doutorado, é mestrado em ciências políticas. Esse processo eleitoral atual, como é que o senhor avalia, doutor? Com muita preocupação. Com muita preocupação. Eu vejo com muita tristeza, porque, por exemplo, uma eleição, ela devia ser a festa da democracia. Em que lógica? Não era uma lógica de investimento financeiro, era a lógica de cada qual apontar suas ideias e colocar o povo, o patrão da sociedade, para escolher. Mas no momento que você vê púlpitos de igreja utilizados de forma que, aí eu digo, equivocada, em quebra de ética, em prol de projeto político eleitoral, isso é viciar o processo eleitoral. O uso de fake news é uma situação extremamente perigosa e fragiliza a democracia, porque ela cria a impressão de que alguém tem defeitos que não tem e outros que têm qualidade que não tem. E aí, de repente, o que é mais importante, por conta de um processo desse, você deixa de traçar a avaliação assim, qual é mesmo o projeto de cada candidato. Quem é que fez, quem é que não fez? O que é mesmo que está sendo prestado conta do que foi feito? O que é mesmo que você está se propondo a fazer? Quando é no mundo dos que estão à frente dos órgãos públicos, qual foi sua ação como parlamentar? Qual foi sua ação como chefe de executivo? É este tipo de debate que qualifica a eleição e, consequentemente, respalda a cidadania. Então, quando ele fica viciado, e eu vejo com muita alegria a Justiça Eleitoral até botar algumas propagandas fazendo todo esse tipo de treinamento, ensinando a população como separar uma informação falsa de uma verdadeira, de como perceber o uso da máquina. Então, tudo isso é para você construir uma cidadania, construir uma democracia qualitativa. Porque, com o processo viciado, ela não é democracia qualitativa. O que eu tenho visto muito agora, doutor, que você está falando aí, só para ilustrar aqui, né? Eu tenho visto muita gente aí comparando Santo Antônio com Sabugo, né? Essa é mais ou menos essa ilustração, né? Ou como, tem essas comparações, Frei Damião com Frei de Caminhão. Você pega uma pessoa que fez, que faz, e uma que nunca fez nada e coloca no mesmo patamar. Além de ser injusto, é mentiroso. Com certeza. O que é que você fez? Comprove bem aqui. Você está aqui prestando conta do seu mandato, da sua gestão. O que é que ela tem de positivo? Ótimo, a população quer saber. Isso. E quer, inclusive, sabendo do que é essa verdade, dizer bem assim, é uma ação que eu elogio. Ou então, não tendo essa comprovação, diz, não, você não pode me representar porque você deixou a desejar. Então, esse é que é um debate que eu entendo que dignifica a nação, dignifica o Estado e dignifica o município. Eu vi agora com muita preocupação, eu vi uma fake news sendo espalhada aí de um candidato a presidente da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocou umas imagens lá do pessoal na fila de osso. Aí mostrou lá que aquelas imagens eram no governo do presidente Lula. Só que aquelas imagens foram feitas na época em que o presidente era o Jair Bolsonaro. Então ele fez uma fake news, montaram um negócio escandaloso, né? E isso tem que ser evitado na campanha eleitoral. A campanha, como já disse o doutor Kennedy Barros, é para ser a festa da democracia e não da mentira. A festa da democracia onde o cidadão
o verdadeiro patrão da eleição decida quem quer que o represente. Em cima da verdade. Em cima da verdade, que o represente como parlamentar, seja ele deputado estadual, deputado federal, o senador, governador ou presidente da República. Então, numa forma limpa, campanha limpa, onde aquela ideia, aquela ideologia que, no entender do eleitor, é a mais adequada, possa ser a definição pela maioria, mas uma maioria limpa, construída na verdade. Nós estamos aqui encaminhando para o finalzinho do nosso bate-papo com o Dr. Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas. Queria deixar o microfone à vontade para você fazer as suas considerações finais e já agradecer pela sua presença, pela sua visita. Meu amigo, aqui se tem alguém que tem que agradecer, sou eu. Uma oportunidade de poder mostrar as ações do Tribunal de Contas. Eu digo muito que um homem público, quando convidado, ele tem o dever, não é favor, dever de dialogar com a imprensa, dever de dialogar com a população e dever de mostrar os esclarecimentos que estes setores tão importantes estão a exigir. Então, quando eu tenho uma oportunidade assim, Luiz Brandão, sobretudo um jornalista da sua envergadura moral e ética, construiu um nome e um conceito ao longo de uma vida. Então, eu quero aqui parabenizar pela ideia do seu portal Piauí Hoje, qualificadíssimo, e dizer que lá no Tribunal de Contas nós estamos de portas abertas para tantas quantas vezes você precisa informação ou entender algo que passa por lá, a gente poder esclarecer com a maior boa vontade e sabendo que está cumprindo com o seu dever. Bom, agradecer aqui, doutor Kennedy, mais uma vez, também a deferência pelos elogios, muito obrigado. E o portal Piauí Hoje está aqui à disposição do piauiense. Até mais.